O Apóstolo, capítulo 12. A encruzilhada. A cena que Saulo contemplara com os olhos do Espírito se tornara inseparável da outra presenciada com os olhos da carne. De então por diante, a visão do rosto e das mãos do pregador apedrejado não deixou de o perseguir inexoravelmente. Na noite da execução, sentiu-se impelido a retornar ao campo dos apedrejamentos. Nem por um momento lhe passou pela mente a ideia de que a punição aplicada ao blasfemador e perversor fora injusta, nem que tivesse servido a outro fim que não fosse divino. Aquilo que o conturbava era a absoluta confiança em suas próprias ideias manifestadas pelo autor do mal. Revia mentalmente a expressão estática de Estevão e ainda ouvia o brado com que entregava sua alma ao Todo-Poderoso. Perdoa-lhes, ó Pai. Segundo a tradição, foram essas as mesmas palavras que o Rabi Yeshua proferira ao morrer supliciado pelos gentios. E, do mesmo modo que ele, os discípulos que compareceram à presença do sumo sacerdote se mostravam dispostos a morrer pela glorificação de seu nome. Era desse modo que o pregador morrera. Como poderia proceder assim um blasfemador e perversor? Qual a origem dessa sua força? Quais as fontes que a alimentavam? Dar a vida pela causa de Deus era o ato mais sublime de que era capaz um ser humano, o ato mais meritório que poderia praticar, porque obedecia a um grande mandamento: amarás teu Senhor com toda a tua alma. E como poderia Saulo admitir que aquilo exauria suas forças, coisa 1000 vezes absurda, nas fontes da verdadeira santidade? Não era possível, mas ele sabia que a abominação e o mal também exerciam o seu império. Satanás possuía poderes que comunicava aos que se colocavam a seu lado. Era o que se via claramente nos homens que lutavam como feras, nos gladiadores que combatiam uns com os outros nas arenas ou nos que se castravam a si mesmos em presença de seus ídolos, como o vira mais de uma vez na cidade onde nascera. A esse respeito não havia dúvida. O mal também incutia forças aos que lhe serviam de instrumento. Mas, sendo assim, qual o sinal que permitia afirmar-se que determinado sacrifício provinha da verdadeira santidade ou da força do mal? Até onde seus pensamentos o levavam? Perguntou Saulo ríspido a si mesmo. Fosse o que fosse, o homem crucificado não poderia ser o Messias. Daí se concluía incontestavelmente que aqueles homens hauriam suas forças das potestades malignas. Disto estava absolutamente certo. Mas por que sentia o coração perturbado? Por que não conseguia dormir? Que força o impedia a se dirigir entre as trevas da noite às estreitas vielas da Cidade Baixa em demanda da porta do esterquilínio que levava para além das muralhas? Não caminhava obedecendo à sua vontade, e sim uma necessidade irresistível o impelia a procurar a confirmação, como se confirmação fosse necessária, da justiça do ato que praticara. Sempre movido pelo mesmo impulso, galgou a colina, em cujo topo ficava, como uma taça de morte, a cova dos apedrejamentos. Mas assim que chegou ao alto e olhou a grande depressão, Saulo recuou assombrado. Brilhando frouxamente embaixo, viam-se pequeninos pontos luminosos de lâmpadas de azeite movendo-se de um lado para outro. Vultos sombrios caminhavam sobre os calhaus do fundo e um murmúrio de vozes chegava a seus ouvidos. Em seguida, acenderam archotes, a cuja claridade Saulo viu alguns homens erguerem o corpo do pregador apedrejado que brilhava como alvo pergaminho à dúbia luz das lâmpadas e dos archotes. A multidão tornava-se cada vez maior e as luzes mais e mais numerosas. Com grande espanto, Saulo notou que os que participavam daquela cerimônia mortuária não eram unicamente os adeptos do movimento messiânico que o morto representava,
pois reconheceu alguns chefes importantes dos escribas e dos fariseus. Rabi Nicodemos e José de Arimateia ali estavam, rodeados de discípulos. Viu também alguns seus colegas, discípulos de Gamaliel, com lâmpadas de azeite. Depois que as pessoas mais ligadas ao pregador morto lhe tiraram o corpo da cova, as outras ficaram a observar as pedras, separando-as manchadas com o sangue do apedrejado para enterrá-las com ele. E isto faziam compungidos e piedosos, sem revelarem vexame ou temor. Era como se fizessem os funerais de um grande santo que dera vida para a santificação do nome do Senhor. Envolvendo o rosto com o manto para não ser reconhecido, Saulo foi juntar-se ao préstito fúnebre. Ouvia o murmúrio dos comentários que enalteciam o morto, não só dos companheiros de fé, como também dos escribas e fariseus. Todos consideravam a morte do blasfemador como se fosse a de um santo e puro, reprovando a execução como o verdadeiro homicídio. E Saulo se perguntou: se o resultado é este, de que serviu o exemplo que procuramos dar? O efeito não foi o contrário do que tínhamos em vista? Não serviu para fortalecer os que pretendíamos enfraquecer? Muitas pessoas do cortejo invejavam a sorte do morto, e ao chegarem ao lugar do sepultamento, proferiram-se orações fúnebres em que o pregador apedrejado era franca e publicamente qualificado como um santo, como um mártir que realizara o supremo destino do homem. Aquela morte, diziam, era um testemunho do Messias. Estevão tivera o privilégio de beber de seu mesmo cálice, o cálice da angústia e do sofrimento. E o privilégio mais alto nenhum homem podia aspirar. Quem duvidaria, perguntavam, de que a vítima tivesse subido todos os degraus da santificação, indo encontrar asilo sob as asas da glória do Senhor? Bem-aventurado és tu, Rabi, que tiveste esse privilégio, diziam. Mas Saulo, de seu natural, não se impressionava pelas palavras e pensamentos alheios. Foi pelo que aconteceu naquela noite que ele compreendeu pela primeira vez a vastidão do perigo constituído pela nova seita, pois era uma verdadeira desgraça para Israel, sábios, mestres e rabis preeminentes se rebaixarem a participar dos funerais de um blasfemador e a apoiar os elogios que lhe eram feitos. Com isto, robusteceu-se mais em Saulo aquela noite o zelo pela causa do Senhor, e convenceu-se mais do que nunca da justiça da sua própria causa. Embora precisassem abalar céus e terra, cumpria que extinguissem o incêndio ateado pelos homens da Galileia. Mas, na manhã imediata, quando Saulo, conforme o seu costume, se levantou muito cedo e se dirigiu para a escola do pátio do mestre, verificou que se tornara como que um homem expulso da comunidade de Israel. Ninguém respondeu à palavra paz de sua saudação. Ninguém se aproximou dele, nem lhe tolerou a proximidade. Seus amigos da véspera viraram-lhe as costas e seus conhecidos já não o reconheciam. Foi isolado num canto que murmurou a Shemá da manhã, mas ouviu o que diziam atrás. Nesta manhã recitamos a Shemá em companhia de um assassino. Saulo nada retrucou. E do mesmo modo procedeu momentos depois, quando um dos discípulos perguntou em voz clara e forte se era lícito orar em companhia de um matador. Mas nem por um instante a fé vacilou no espírito de Saulo. Sabendo que em seu procedimento com o apedrejado não obedecera a sentimentos pessoais, e sim à vontade divina, não tinha a menor dúvida de que estava trilhando o caminho da razão. Tremessem os céus e a terra, bandos de anjos prestassem testemunho contra ele. Não havia força que o desviasse do caminho que escolhera. Saulo não era homem de espírito titubeante, mas o homem do sim e do não. Achava-se preparado para suportar as injúrias e humilhações que agora deveriam ser o seu quinhão.
nelas vendo uma provação de seu Deus. Deus o experimentava, mas seu coração era forte. Sentia-se capaz de empunhar a lança de Finéias e, como os profetas, de resistir com bronze e firmeza aos poderosos. Por teu amor, ó Deus, tudo suportarei. Faze de meu corpo um alvo para setas, se essa for a tua vontade. Orou mentalmente e sentiu o coração inundado de um místico fervor. Mas Saulo, malgrado sua força de ânimo, não deixava de ser homem. Sentia a necessidade de um ambiente amigo. Por mais fortes que fossem as convicções, não bastavam para encher-lhe a solidão. A alegria celestial não podia substituir completamente a calentura de um coração vivo, de um ouvido compreensivo. Por esse motivo, esforçou-se vivamente para conseguir um grupo de amigos que lhe servisse de refúgio. Necessitava de um ponto de apoio, nem que fosse uma simples mão que pudesse apertar na sua. E, como um afogado que sente as águas fechar-se sobre sua cabeça, apegou-se aos companheiros mais próximos. Mas ouvi-me até o fim, discípulos de meu rabi, tudo em vão. Bastava-lhe aproximar-se de alguém ou dirigir-lhe a palavra para que se apressasse a fugir dele. E assim foi, de grupo em grupo, falando aos amigos e conhecidos, com a boca transbordante de explicações e justificativas e com a expressão suplicante. Humilhava o orgulhoso e obstinado coração ao ponto de seu amor próprio sangrar. Mas ninguém dava ouvidos, ninguém lhe respondia. Tornara-se como que um ser imundo, um leproso. Alagado pelo suor de sua angústia que lhe colava as vestes ao corpo e escorria em filetes pela barba, desalentado, mas convencido da justiça de sua causa, foi refugiar-se num canto onde, cobrindo o rosto com as mãos, proferiu a prece. Bem sabes, ó Senhor do mundo, que não foi pela minha honra nem pela honra da casa de meu pai que assim procedi, e sim unicamente pelo teu amor e por amor da tua santa Torá. Esta breve oração lhe restituiu a calma. Ao retirar as mãos dos olhos, que brilhavam de exaltação, viu em frente o inspetor da escola que, sem lhe dirigir a saudação da paz e sem lhe responder a saudação, deu-lhe um recado. Saulo de Tarso, teu rabi ordena que compareças à sua presença. E dito isto, afastou-se sem formular o desejo de paz das despedidas. Saulo encontrou Rabban Gamaliel à sua espera na espaçosa sala de aulas, que então se achava deserta. Rabban Gamaliel estava só no banco de Moisés, de onde dava as suas lições. Aquela ausência completa de auxiliares era um fato raro. O semblante do rabi estava pálido e abatido como o de um homem curvado sob o duplo fardo dos anos e dos sofrimentos. Os olhos vermelhos atestavam a insônia da noite e tinha o corpo frágil recoberto de um manto negro. À saudação de Saulo, Gamaliel correspondeu com um frio aceno que fez Saulo ficar como que petrificado junto à porta. Mas o rabi fez-lhe sinal para que se aproximasse. E, sem o saudar, nem estender-lhe a mão, principiou a falar. Disseram-me que o meu discípulo participou do assassínio do justo Estevão, o pregador das sinagogas gregas, sem uma sentença proferida em tribunal. Meu rabi e meu senhor, a sentença foi dada pelas testemunhas de acordo com a Torá. 2 testemunhas provam um fato. E foram as testemunhas que puniram aquele pecador. Conforme as palavras de Moisés, as mãos das testemunhas serão as primeiras contra ele. Nos lábios do rabi adejou o versículo de Salmo. E Deus disse ao mal: Que fazes invocando minha lei? Mas após proferir a metade, interrompeu-se dizendo: O fato de testemunhas matarem sem uma sentença do tribunal não é uma boa ação, é um homicídio. E os que dele participam são homicidas também.
O sangue fugiu do rosto de Saulo. Tentou esboçar uma escusa, mas as palavras do rabi continuaram a cair sobre ele como outras tantas marteladas. Eu sei, Saulo, que foi pelos meus pecados que Deus me castigou, por teu intermédio. Quando Deus quer punir um mestre, o faz por intermédio dos discípulos. Passei acordado esta noite a procurar em vão qual foi minha transgressão tão grave para merecer um tal castigo. Mas Deus é justo e seus atos são justos. Com certeza mereci esta tribulação. Caiu um silêncio entre o rabi e o discípulo. Era o sinal de que Saulo podia retirar-se, mas não sentia forças para se arredar dali. Sua cabeça inclinara-se mais e mais ao peso das palavras do mestre. E, absorto em suas meditações, nem mesmo ouviu Rabban Gamaliel bater palmas como sinal da terminação da entrevista. O inspetor, que esperava fora, à porta, entrou nesse momento. Mas antes de fazer Saulo retirar-se, Rabban Gamaliel falou ainda. Receio por ti, Saulo de Tarso. A vereda que escolheste é estreita e perigosa, ladeada de abismos, e os que neles caem jamais conseguem sair. Tens grandíssima necessidade do auxílio celeste. Orarei por ti, para que Deus abra as fontes do amor em teu coração. Pois no caminho estreito e perigoso que escolheste, não há luz nem marcos guiadores. Todas as luzes foram obscurecidas, todas as medidas confundidas, de modo que o bem e o mal se tornam indiscerníveis. Mas há um fio a que te podes apegar. Ama teu próximo como a ti mesmo. Só este fio te poderá fazer voltar atrás. Segura-o com firmeza, que ele ainda poderá salvar-te. As últimas palavras de advertência do Rabban Gamaliel não foram quase audíveis, abafadas pelo pranto e pelas lágrimas que lhe borbotavam dos olhos e lhe corriam pelas faces e pela barba. Saulo ergueu os olhos, que se haviam tornado como duas grandes feridas flamantes, e neles caíram as lágrimas que escorriam pelas faces de seu mestre. Foram as últimas palavras que ouviu da boca de Gamaliel, e foi a última vez que seus olhos o viram antes de encetar a longa e perigosa jornada de sua vida.